Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, mais um curso em DVD. O meu nome é Ana Paula e hoje a gente vai tratar sobre o processo administrativo previdenciário. Ou seja, nós vamos analisar esse processo que ocorre dentro do próprio INSS, no âmbito do próprio INSS. Como diz o nome, é um processo administrativo, é utilizado para benefícios, é utilizado para recursos administrativos na área de contribuição. Então a gente vai ver qual o rito desse procedimento. Ele é baseado todo numa instrução normativa, que é a instrução normativa número 45, lá de 2010, que trouxe aí algumas novidades, algumas alterações dessa área. Então a gente vai ver como é que a gente faz esse processo administrativo, como é que dá andamento a esse processo administrativo, como é que se desenrola isso dentro da área administrativa da Previdência Social. Bom, a gente tem aqui uma divisão do processo entre fase inicial, fase instrutória, decisão e recurso. Então, esse processo tem fases bastante determinadas, né? A gente vai analisar cada uma delas, iniciando pela fase inicial do processo, a fase instrutória, logo depois a decisão e o recurso. Bom, vamos então à fase inicial. O conceito geral da Instrução Normativa 45 é que considera-se processo administrativo previdenciário o conjunto de atos administrativos praticados através dos canais de atendimento da Previdência Social, iniciado em razão de requerimento formulado pelo interessado, de ofício pela administração ou por terceiro legitimado, e concluído com a decisão definitiva no âmbito administrativo. O processo administrativo contemplará as fases inicial, instrutória, decisória, recursal e de cumprimento das decisões administrativas. Então, em primeiro lugar, quem são as partes legítimas desse processo, né? Quem pode entrar com o processo administrativo? Então, os requerimentos ou serviços podem ser iniciados pelo próprio segurado, dependente ou beneficiário, por procurador legalmente constituído, por representante legal, tutor, curador ou administrador provisório do interessado, e pela empresa, sindicato ou entidade de aposentados devidamente legalizada. Então, a gente tem aqui as partes que podem iniciar esse processo, né, que podem dar início ao processo administrativo dentro do âmbito da Previdência. Quando se tratar de auxílio-doença, a Previdência vai processar o benefício de ofício, ou seja, o INSS tem ciência da incapacidade do segurado a partir da perícia, e mesmo que esse segurado não tenha requerido o benefício, quando houver a perícia e a detecção da incapacidade, dá-se início a um processo administrativo, que é o processo administrativo do benefício auxílio-doença. A empresa também pode protocolar o requerimento de auxílio-doença através dos canais de atendimento da Previdência. Então, nesse caso, a empresa vai agendar a primeira perícia, que pode ser feita o agendamento por telefone, no 135, ou no próprio site da Previdência Social. Então, a empresa agencia essa primeira perícia, o funcionário comparece e, a partir daí, dá-se início ao processo de benefício. Quem não pode atuar no processo administrativo? Quais são as partes ilegítimas? É impedido de atuar no processo administrativo o servidor que tenha participado ou venha participar como interessado, perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente afins até o terceiro grau, que esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro, cujo cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau tenha atuado como intermediário. Entende-se por parentes, em primeiro grau, pais e filhos, segundo grau, netos, avós e irmãos, terceiro grau, bisavós, bisnetos e tios. Então, esses impedimentos, eles geralmente se relacionam com grau de parentesco. Então, a pessoa está requerendo, por exemplo, uma revisão de aposentadoria administrativamente para o INSS, ele não pode ter atuando nesse processo administrativo um servidor que seja seu parente, por exemplo, em primeiro grau, que seja o seu pai, por exemplo, ou um filho. Então, as suspeições, né, elas tornam inviável a parte participar daquele processo. Pode ser arguida perante a chefia imediata a suspeição de servidor que tem amizade íntima ou inimizade notória com alguns dos interessados ou com os respectivos cônjuges,
companheiros, parentes e afins até o 3º grau. Então isso é resolvido dentro do próprio posto do INSS, através da gerência do posto, que vai designar aí um outro servidor para atender aquele processo. Bom, os atos todos que envolvem o processo administrativo, os deferimentos, as decisões, vão ser comunicadas através das unidades de atendimento da Previdência, que eles chamam de UAPs. Então, essas unidades de atendimento, elas vão conter a identificação do interessado e, se for o caso, do terceiro interessado, a finalidade da comunicação, data, hora e local em que deve comparecer, acompanhado ou não de testemunha, se for o caso, se deve comparecer pessoalmente ou acompanhado de representante legal, a informação da continuidade do processo independente do comparecimento e a indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Então, a pessoa recebe, aquele que protocolou, que fez o requerimento inicial do processo administrativo, recebe essa comunicação com a agenda aí do que está acontecendo dentro desse processo. O não atendimento da comunicação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos de modo desfavorável à pretensão formulada pelo interessado, ou seja, não há revelia no processo administrativo previdenciário. Vamos dizer que o posto tenha chamado a pessoa para comparecer numa data, essa pessoa não compareceu, o que vai acontecer? Vai ser marcada uma nova data. Então, o não comparecimento ele acaba gerando atraso no processo, mas é diferente do processo judicial, onde se a parte não comparece, ela tem revelia, ou seja, é considerado verdade tudo aquilo que a outra parte disse. Então, no processo administrativo da Previdência, isso não acontece. Então, como é que se inicia esse processo? Ele inicia sempre através de um requerimento ou de um agendamento no caso dos benefícios. Então, esse requerimento ou esse agendamento pode ser feito pela internet, no endereço da Previdência, que é previdencia.gov.br, por telefone, na central de atendimento do 135, ou pessoalmente nas unidades de atendimento, nos postos da Previdência. Todo pedido de serviço, de benefício, certidão de tempo de contribuição, pedido de revisão, validação e acerto de dados do CNIS deverá ser protocolizado no sistema informatizado da Previdência na data de apresentação do requerimento ou comparecimento do interessado. Então, qualquer benefício aí que se dê início, qualquer processo administrativo que se dê início, vai ser acompanhado sempre de um protocolo com a data, o local de comparecimento e os dados daquele processo. A data de entrada do requerimento, qualquer que seja a forma do protocolo, será considerada como data de entrada do requerimento, que é abreviada para DER, do benefício, a data da solicitação do agendamento, com as exceções que devem ser consultadas no artigo 574 da IN 45 de 2010. Como eu disse para vocês, a instrução normativa ela rege todos os passos do processo administrativo. Então, lá no 574, vocês vão encontrar exceções a essa regra. Daí eu peço a gentileza de vocês consultarem esse artigo. Mas a regra geral é que, no agendamento, fiz o agendamento por telefone, fiz o agendamento do atendimento pela internet. Nessa data, dá-se início ao requerimento, é considerado como data de entrada do requerimento. O requerimento do benefício ou serviço poderá ser apresentado em qualquer unidade de atendimento da Previdência, independente do local de domicílio. Não há obrigação de se tramitar o processo administrativo no mesmo unidade de atendimento do mesmo endereço daquele que está sendo interessado no processo. Ele pode fazer isso em qualquer lugar do Brasil, independente de onde é a sua residência. Bom, realizado o requerimento do benefício ou do serviço, o processo administrativo é formalizado obrigatoriamente com os seguintes documentos: requerimento formalizado e assinado, procuração ou documento que comprove a representação legal, se for o caso, comprovante de agendamento quando cabível, cópia de documento de identificação do requerente e do representante legal, quando houver divergência de dados cadastrais, declaração de não emancipação do dependente, se for o caso, extrato das informações extraídas de outros órgãos, obtida por meio de convênios que contribuam para a decisão administrativa, contagem do tempo de contribuição utilizado para a decisão, informação sobre os salários de contribuição e resumo do benefício, vedada a inclusão no processo de simulações, sem que esta hipótese esteja devidamente ressalvada, e informações dos membros do grupo familiar quando se tratar de processo relacionado ao benefício assistencial de prestação continuada e nos requerimentos formulados por segurado especial.
Então, quando se trata de benefício assistencial, que é o LOAS da Previdência, né, o benefício que é pago para idosos sem renda, para deficientes físicos sem renda, então esse benefício, como ele depende da renda familiar, deve ser apresentado o documento de todos os componentes daquele grupo familiar que convivem com aquela pessoa. E o segurado especial é o produtor rural pessoa física, que trabalha sem empregados, e o seu núcleo familiar também tem direito aos benefícios, e todo o núcleo deve ser integrado aí nesse requerimento. Protocolizado o requerimento, com toda essa documentação que a gente viu que é necessária, inicia a fase instrutória do processo administrativo. A fase de instrução, assim como no processo judicial, são as provas, né? A junção de provas, de documentação, para que a junta do INSS possa decidir ao final. Então, primeiro a gente tem uma carta de exigências. Não sendo apresentada a documentação indispensável ao processamento do benefício ou do serviço, o servidor deverá emitir carta de exigência com prazo mínimo de 30 dias para cumprimento, com o registro da exigência no Sistema Corporativo de Benefícios. O prazo poderá ser prorrogado mediante pedido justificado do requerente. Então, se o benefício não veio instruído com todos os documentos necessários, vai se abrir um prazo para que esses documentos sejam apresentados. Então, a pessoa que deu início ao processo, ela recebe essa carta de exigências com o texto dizendo o que ela tem que levar e o prazo. Então, o ideal é que sempre procure se instruir lá no início no requerimento com a maior parte de documentos necessários para se evitar essa prorrogação do benefício. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a instrução do processo administrativo previdenciário. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os requisitos legais para a concessão dos benefícios e serviços da Previdência serão realizadas por provocação do requerente ou pelo servidor responsável pela condução do processo. O não cumprimento de um dos requisitos legais para a concessão do benefício ou serviço não afasta o dever do servidor de instruir o processo quanto aos demais. Então, mesmo que a pessoa não contemple, que já se saiba que ela não contempla desde o início, por exemplo, requerer uma aposentadoria por idade, mas não tem a idade, mesmo assim o processo vai ter que ser instruído com todos os documentos, para que lá no final saia uma decisão indeferindo o benefício nesse caso, porque a pessoa não tem a idade. Mas a obrigação de instrução do processo existe de qualquer forma. São admissíveis no processo administrativo todos os meios de prova que se destinem a esclarecer a existência do direito ao recebimento do benefício ou serviço, salvo se a lei exigir forma determinada. Então valem provas documentais, provas periciais, depoimentos são muito comuns. Então, tudo que é tipo de prova que se utiliza normalmente, como se fosse num processo judicial, pode se utilizar também no processo administrativo. Constando que o beneficiário possui ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o novo requerimento de benefício, deverá ser solicitado ao mesmo a comprovação de desistência da demanda judicial com a prova de trânsito em julgado sob pena de indeferimento. Então, quem protocola um processo judicial é ao mesmo tempo um processo administrativo. Para que o administrativo tenha prosseguimento, ele tem que desistir do judicial. Por isso que sempre se aconselha que o processo administrativo seja feito antes do processo judicial. Bom, dentro dos processos administrativos, a gente tem um processo bastante comum que é chamado de justificação administrativa. Ela é um procedimento destinado a suprir falta de documentos ou fazer prova de fato ou circunstância de interesse do beneficiário perante o INSS. A JA não pode ser processada poderá ser processada sem ônus para o interessado, de forma autônoma, para efeito de inclusão ou retificação de vínculos no CNIS a pedido do interessado. Não será admitida a JA quando o fato a comprovar exigir registro público de casamento, idade ou de óbito, ou de qualquer outro ato jurídico para o qual a lei prescreva forma especial. Então, a justificação administrativa ela é utilizada geralmente para se acrescentar tempo de serviço lá nos registros do segurado. Por exemplo, a pessoa trabalhou alguns anos sem carteira assinada, não contribuiu à Previdência nesse período, porque não lhe assinaram a carteira, mas ela quer incluir esse tempo de serviço dentro do seu tempo de serviço que tem lá no INSS. Então, ela tem que juntar provas, de preferência, nesse caso, documentais, que comprovem esse prazo de trabalho, e ela vai dar início a uma justificação administrativa. A partir daí, sendo verificado, sendo reconhecido aquele tempo de serviço,
é colocado no CNIS, que é o Cadastro da Previdência, aquele tempo é incluído no tempo de serviço daquele segurado. Então é um processo bastante utilizado para isso, para contribuições mais antigas, pessoas que trabalharam já há alguns anos sem carteira, que trabalharam na área rural. Então isso pode ser utilizado, é um processo específico dentro do INSS. A JA é a justificação judicial para fins de comprovação de tempo de contribuição, de dependência econômica, de união estável, de identidade, de relação de parentesco, somente produzirão efeitos quando baseadas em início de prova material. A prova material somente terá validade para a pessoa referida no documento, não sendo permitida sua utilização por outras pessoas, salvo quando tratar-se de comprovação na categoria de segurado especial. Nessa situação, o documento existente em nome de um dos componentes do grupo familiar poderá ser utilizado como início de prova material por qualquer dos integrantes do grupo, assim entendidos os pais, os cônjuges, companheiros e filhos solteiros. Então, o que acontece aqui? A justificação administrativa, ela precisa pelo menos de um início de prova material. Não significa que não se possa fazer prova, por exemplo, testemunhal. Pode, mas tem que haver pelo menos algum documento. Ela não pode ser baseada apenas na prova testemunhal. Tem que haver algum tipo de documentação. Bom, então a gente tem uma fase inicial de requerimento, uma fase de instrução, onde são juntadas provas, e aí a gente entra na fase decisória, onde vai se resolver o processo administrativo. O INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido, conforme o artigo 621 da IN 45 de 2010. O que significa isso? Se o segurado requereu um benefício, mas lá dentro do INSS eles verificaram que ele teria direito a um outro benefício mais vantajoso em termos de rendimento, o próprio servidor, o próprio INSS, deve propor a concessão deste outro benefício mais vantajoso, certo? Por quê? Porque muitas vezes o segurado não tem conhecimento desse direito e cabe ao INSS deferir esse benefício. A decisão administrativa, em qualquer hipótese, deverá conter despacho sucinto do objeto do requerimento, fundamentação com análise das provas dos autos, bem como conclusão deferindo ou indeferindo o pedido formulado, sendo insuficiente a mera justificativa do indeferimento constante no sistema corporativo da Previdência. Então, há uma decisão formal no processo administrativo que deve ser fundamentada. Então, é como se fosse uma decisão judicial. Tem um pequeno relatório, uma fundamentação e uma decisão. A motivação deve ser clara e coerente, indicando quais os requisitos legais que foram ou não atendidos, podendo fundamentar-se em decisões anteriores, bem como notas técnicas e pareceres do órgão consultivo competente, os quais serão parte integrante do ato decisório. Todos os requisitos legais necessários à análise do requerimento devem ser apreciados no momento da decisão, registrando-se no processo administrativo a avaliação individualizada de cada requisito legal. Concluída a instrução do processo administrativo, a unidade de atendimento do INSS tem prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período, expressamente motivada. Será considerada concluída a instrução do processo quando estiverem cumpridas todas as exigências, se for o caso, e se não houver mais diligências ou provas a serem produzidas. Então, quando se termina a instrução do processo, fez-se a junta de provas, atendeu-se cartas de exigência, se for o caso, a partir desse momento, em 30 dias, no máximo 60 dias, tem que haver a decisão do processo administrativo, com o parecer do servidor responsável pelo julgamento daquele processo. O requerente será comunicado a decisão administrativa, da qual caberá recurso no prazo de 30 dias, conforme veremos adiante. No caso de indeferimento, a comunicação ao requerente deverá conter o motivo e a fundamentação legal da decisão administrativa e o prazo para recurso. Tratando-se de segurado empregado, após a concessão de qualquer espécie de aposentadoria, o INSS cientificará o respectivo empregador sobre a data de início do benefício. Então, se for aposentadoria, o empregador recebe aí um comunicado do INSS dizendo que a pessoa se aposentou e dizendo a data de início dessa aposentadoria. Nos outros benefícios, a empresa não recebe nenhuma comunicação do INSS e deve acompanhar a situação do seu segurado pelo site da Previdência Social, para verificar se entrou ou não benefício, se o benefício foi deferido ou não.
Bom, desistência do processo. Aquele que requer o processo administrativo pode, mediante manifestação escrita, enquanto não for decidido o processo, desistir do pedido formulado. Havendo vários interessados na qualidade dependente, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha formulado. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo, se a administração considerar que o interesse público assim exige. Então, existe a possibilidade que, mesmo a pessoa desistindo do processo, o próprio INSS decida que deve continuar porque existe um interesse público naquela decisão. E aí o processo segue mesmo contra a vontade do interessado. Bom, feita então a instrução do processo, passada a parte decisória, entra-se na fase recursal, aonde pode-se recorrer da decisão administrativa. Então, o texto legal diz assim: das decisões proferidas pelo INSS, poderão os interessados, quando não conformados, interpor recurso ordinário às juntas de recurso do Conselho de Recurso da Previdência. Os titulares de direito e interesse têm legitimidade para interpor recurso administrativo. Os recursos serão interpostos pelo interessado, preferencialmente, perante o órgão do INSS que proferiu a decisão sobre o seu benefício, que deverá proceder à regular instrução. O recurso interpõe-se por meio de requerimento, no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. Das decisões proferidas no julgamento do recurso ordinário, poderão os segurados, as empresas e os órgãos do INSS, quando não conformados, interpor recurso especial às câmaras de julgamento na forma do regimento interno do CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência. Então, o requerimento, o recurso ele é feito, existem duas instâncias de recurso dentro da estrutura administrativa da Previdência. A primeira são as juntas de recurso, que é como se fosse o primeiro grau de jurisdição dentro da área judicial, e a segunda são as câmaras de recurso, que é uma instância superior. Então, a pessoa tem uma decisão administrativa desfavorável, recorre para a junta. Se a junta mantiver a decisão administrativa ou não atender todo o recurso do segurado, ele ainda tem a possibilidade de recorrer para as câmaras de julgamento, que são a instância superior. Bom, havendo interposição de recurso por parte do interessado contra uma decisão do INSS, o processo deve ser reanalisado pela autarquia, pelo próprio INSS, sendo que, se a decisão questionada for mantida, o recurso é encaminhado à junta de recursos. Em caso de reforma total da decisão, deve ser atendido o pedido formulado pelo recorrente e o recurso perderá o objeto. E em caso de reforma parcial, o recurso deverá ter prosseguimento quanto à matéria controvertida. Então, o que acontece? Quando se interpõe um recurso, a primeira coisa que vai acontecer é a própria unidade da Previdência rever aquela decisão. Se ela rever a decisão e chegar à conclusão que realmente a decisão está errada, aí não precisa mais o recurso, ele perde o objeto. Se ela rever a rescisão e mantiver a mesma decisão, vai para a junta. Se ela rever a decisão e mantiver apenas parte, a outra parte que ela não deferiu vai subir para a junta de recursos. Identificada a existência de outro benefício indeferido da mesma espécie, deverão ser analisadas as razões do seu indeferimento e, caso se tratar do mesmo assunto, será juntada a cópia integral ao processo quando do encaminhamento à junta de recursos. Bom, o prazo que a gente tem para recorrer é de 30 dias comum às partes para interposição de recurso e para contrarrazões, contados para o segurado e para a empresa a partir da data de intimação da decisão, e para o INSS a partir da data da protocolização do recurso ou entrada do recurso pelo interessado ou representante legal na unidade do INSS que proferiu a decisão, devendo esta ocorrência ficar registrada nos autos, prevalecendo a data que ocorrer primeiro. Então, eu tenho 30 dias, a partir do momento que eu soube da decisão, o segurado soube da decisão desfavorável do INSS, abre-se 30 dias para recurso. O segurado interpõe o recurso e aí se abre mais 30 dias para que o INSS ofereça contra-razões, ou seja, as suas razões de manter aquela decisão original. Ocorrendo o óbito do interessado, a tramitação do recurso não será interrompida e, se a decisão lhe for favorável, os efeitos financeiros vigorarão normalmente,
nos termos da decisão final, e os valores apurados serão pagos aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores, na forma da lei civil, independente de inventário ou de arrolamento. Quando houver mais de um herdeiro e houver o óbito daquele segurado que entrou com o processo, o pagamento poderá ser efetuado a apenas um deles, mediante declaração de anuência dos demais. Inexistindo dependentes habilitados à pensão por morte, o pagamento será realizado mediante autorização judicial ou pela apresentação de partilha por escritura pública. Então, se não houver independentes diretos, vai ter que haver aí sim um processo de inventário e na partilha, e vai se decidir dentro da partilha com quem fica esse valor de benefício, que até que exista essa partilha vai estar retido lá no INSS. Bom, o processo administrativo se conclui com a decisão administrativa não mais passível de recurso, ressalvado o direito do requerente pedir a revisão da decisão no prazo decadencial previsto na Lei de Benefícios, conforme o artigo 649 da IN 45. Pois bem, então se eu tenho um processo administrativo, esgotei as vias de recursos administrativas, passei pela junta de recursos, depois passei pela Câmara de Julgamento e tive ainda decisão desfavorável ao segurado. Nada impede que todo esse material do próprio processo administrativo seja utilizado num processo judicial. Então, são duas esferas diferentes, o administrativo não impede o judicial, mas o judicial impede o administrativo, como a gente viu no início. Então, os dois não podem ser feitos ao mesmo tempo, mas um depois do outro é bastante comum, inclusive, que aconteça. Então, havendo negativa no processo administrativo, o segurado pode interpor um processo judicial e o prazo decadencial a que a instrução normativa se refere é de 5 anos. Então, até 5 anos após a decisão da Junta ou da Câmara de Recursos desfavorável, o segurado ainda pode recorrer judicialmente sobre aquele pedido, fazendo revisão do benefício e tudo mais que ele achar que é do seu direito, certo? Então, a via se esgota na área judicial. E aí, no caso da área judicial, o processo aí competente é a Justiça Federal, que julga os processos do INSS por se tratar de um órgão público federal. Bom, gente, por aqui a gente encerra o processo administrativo previdenciário. Acompanhem aí no vídeo, vocês têm toda a legislação pertinente a ele. É interessante acompanhar isso também na legislação, lá na Instrução Normativa 45. Eu desejo a todos muito sucesso e muito obrigada.